Quero entrar nessa discussão levantada aqui pela nossa estimada colega Vanessa Graziotin, a mais assídua ocupante dessa tribuna aqui no Senado Federal. Porque é o grande tema do momento, e saúdo também um outro guerreiro em defesa do governo, senador Lindbergh Farias, saúdo o senador Ferraço, nem tão defensor e nem tão baluarte, pelo que temos percebido. Não entendi. Defensor do povo brasileiro. Como contra esse governo? Pois eu também venho para cá como defensor do povo brasileiro. É o que eu quero atingir e quando sair da rota peço que me corrijam. Mas, presidente Dário Berger, é a grande discussão. Se fala em toda parte, não há outro assunto. Se vai a uma farmácia, se vai a uma padaria, se entra num táxi, se vai a um bar, a um restaurante, é só o que se fala, é impeachment e é crise nacional. E vem se discutindo intensamente, senhor presidente, as pedaladas fiscais. Nunca se falou tanto nesse Brasil em pedaladas. Pedaladas do governo Dilma, como se fosse a única causa para o impeachment, quando, convenhamos, há fartos indícios e muitas provas também de outros fatores a justificarem a discussão do impedimento. Mas eu gostaria aqui, e é por isso que eu vim a essa tribuna, porque venho pensando nisso há vários dias, fazer aqui um retrospecto sobre o fulcro desse processo do impeachment que se chama pedaladas. Porque qual foi a causa que passou a explicar as pedaladas? Simplesmente o quê? A lei de responsabilidade fiscal. Foi criada para que não mais fosse motivo para a indisciplina com o gasto público. E venho aqui para essa discussão de hoje, senhor presidente, para que não passe como coisa julgada isso que tem se dito tanto aqui dessa tribuna, através de discursos que rejeitam a hipótese de cabimento de impeachment com base nas pedaladas fiscais, porque alegadamente outros cometeram. Então, um retrospecto, uma lembrança, como é que começou tudo isso? Desde a posse do ex-presidente Lula, até março de 2006, a base do Plano Real não foi modificada, como se recorda, de 2000 a 2006, desde a posse do presidente Lula até 2006. Não houve mudança nenhuma. O Brasil seguia as linhas mestras do famoso tripé macroeconômico. Esse tripé macroeconômico consistente de quê? Metas de inflação, equilíbrio fiscal e câmbio flutuante. Essas três frentes foram fundamentais para aquela sustentação do Plano Real. O pilar central desse equilíbrio foi o quê? Foi justamente a introdução da Lei de Responsabilidade Fiscal no ano de 2000, justamente com o intuito de impor controle de gastos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, condicionado à capacidade de arrecadação de tributos destes entes gestores. Aí foi lá, então, como resultado da Lei de Responsabilidade Fiscal e do tripé macroeconômico, que até a Standard & Poor's foi a primeira das três principais agências de classificação de risco a conceder ao Brasil o selo de bom pagador em abril de 2008. Porque, de fato, seguia à risca esta prática disciplinada. Mas aí lembremos o seguinte, senhor presidente, que entre março de 2006 e abril de 2008, aquelas bases centrais até ali foram respeitadas.
e eventuais desvios de rota chegaram a não causar maiores danos para a economia, embora se recorde tempo, cometeram também essa infração lá atrás. Mas foi uma coisa tão insignificante que ninguém deu bola. Agora, aí veio o seguinte, a crise mundial de 2008, o Brasil passa a introduzir a chamada nova matriz econômica, em contraponto àquele tripé macroeconômico anterior que durou exitosamente durante tanto tempo. E aí a nova matriz, idealizada por Dilma Rousseff e Guido Mantega, tinha por base os seguintes vetores: política fiscal expansionista, juros baixos, crédito barato, fornecido por bancos estatais, câmbio desvalorizado e aumento das tarifas de importação para estimular entre aspas, para estimular a indústria nacional. E aí começou a degringolada. A crença do governo passava a ser a de que um pouco mais de inflação geraria maiores crescimentos econômicos. Diante do aumento de gastos do governo, que veio então, e aí explicados, veio desde 2008 até agora, 2016. E aí a situação econômica passou a se deteriorar. E com vistas a custear as despesas do governo, que possuía as contas em desequilíbrio, Dilma passou a adotar as pedaladas fiscais. Essa é a história. Essa história é importante ser relembrada, para se entender por que surgiram as pedaladas fiscais. Por esses erros cometidos quando se mudou a política econômica a partir de 2008. E aquele drible econômico foi praticado pelo Tesouro Nacional, que atrasou o repasse de dinheiro para os bancos públicos, privados e autarquias, com o intuito de despistar o mercado financeiro, dando a impressão de que o governo estava com despesas menores, insignificantes, e que a economia iria ou estaria indo bem. Nada mais do que um engodo. As instituições financeiras que financiavam alguns projetos do governo, como benefícios sociais e bem conhecidos, e mais os benefícios previdenciários, acabaram por utilizar o próprio dinheiro para pagar estas despesas, evitando que os beneficiários dos planos fossem prejudicados. Aí o lançamento indevido de mãos de verbas que não poderiam ser lançadas. Com esta medida, o governo conseguiu ludibriar o mercado, fazendo aumentar o superávit primário e impedindo um déficit primário que ocorreu quando as despesas do governo já eram maiores do que as receitas. Por outro lado, as dívidas do governo com os bancos e instituições financeiras aumentaram notoriamente. Então, as pedaladas fiscais, senhor presidente, foram isso, uma prática ilegal tida como um crime contra a Lei de Responsabilidade Fiscal, que regulamenta todas as movimentações de finanças feitas por entidades federais, estaduais e municipais. Então, senhor presidente, senhores senadores, foi por isso, daí... Eu já vou concluir para fechar o raciocínio, senão fica incompleto. Claro. E, com todo prazer, senador Lindbergh, quero ouvi-lo. Daí, então, que as pedaladas foram notoriamente grave infração de responsabilidade, porque a lei proibia, desde que foi criada para isso, proibindo tomar empréstimos das instituições financeiras controladas pelo próprio governo. As pedaladas foram visivelmente operações ilegais e disso sabem os incontáveis prefeitos brasileiros que perderam o mandato justamente por lançarem mão de recursos sem direito a essa alternativa. A lei de responsabilidade, repetindo sempre, foi criada justamente para conter os gestores públicos na indiscriminatória prática de recorrer a verbas públicas, falseando as contabilidades de suas gestões. Porque essa prática levava, como leva e levou o Brasil, a esse Brasil de hoje, a bancarrota que todos nós estamos vendo. Então, as regras da Lei de Responsabilidade Fiscal vieram, mas foram descumpridas, foram desvirtuadas, vieram para disciplinar o uso das finanças públicas. Daí a sua importância.
Daí que esta lei foi extremamente saudada por todos os editoriais de jornais, comentaristas políticos, economistas, quando surgiu essa benéfica lei tão descumprida no governo atual. E aí a presidente maquiou, a presidente escondeu essa realidade econômico-financeira, principalmente em 2014. Por que ela fez isso? Para não turvar, para não ameaçar a sua campanha rumo à reeleição, que acabou alcançando. Também por isso, porque deu uma ideia ao eleitorado brasileiro de uma realidade falsa. E isto é, por que não? Isso é estelionato eleitoral. E depois, pelos decretos não numerados, já em 2015, já no atual governo, com as datas de 27 de julho a 20 de agosto. Foram 6 decretos. Por eles foram abertos créditos suplementares no valor de 96 bilhões de reais, tudo sem autorização legislativa. Por tudo isso, não nos iludamos, a lei foi transgredida, decorrência também do artigo 167, inciso 5º da Constituição Federal, que diz: são vedados, item 5, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. Então, já em conclusão, senhor presidente, e antes de ceder a parte ao senador Lindbergh, poderia também aqui me alongar em vários itens da crise, que são todos itens conhecidos, mas eu queria afirmar, em conclusão, que o processo de impeachment tem base legal, sim. Por isso foi feito esse retrospecto. Senador Lindbergh Farias. Senador Lazier, quero entrar nesse debate. Vossa Excelência fez um pronunciamento importante sobre questões legais do pedido do impeachment. Quero primeiro dizer o seguinte: eu me lembro do impeachment do Collor, porque eu era presidente da UNE. Ali nós tivemos um caso típico de crime de responsabilidade. Foram encontradas empresas fantasmas que pagavam despesas pessoais dos familiares do presidente. Contra a presidenta Dilma, não tem nada. Ela não tem conta no exterior, não tem apartamento na Avenida Foch, em Paris. Então, não tem nenhuma acusação direta contra ela. Aí vamos às pedaladas. Na verdade, Vossa Excelência se equivoca. Não é pela mudança da política, da matriz de política econômica que existiram as pedaladas. Na verdade, o que chamam de pedaladas aconteceram em todos os governos. E não são operações de crédito. O que acontece? Você tem, por exemplo, Caixa Econômica Federal, pagamento do Bolsa Família, você tem ali uma conta corrente. Ao final de todo ano, o governo sempre pagou mais. Mas, em alguns meses, o governo pagou menos. É a mesma coisa você atrasar o pagamento do aluguel. Se você atrasa o pagamento do aluguel, aquilo não é operação de crédito. Então, os que defendem a tese que pedalada fiscal é um crime de responsabilidade, dizem que é operação de crédito. Não é operação de crédito. Mas, mesmo que fosse operação de crédito, Vossa Excelência leu aí no seu pronunciamento, você estaria ferindo a lei de responsabilidade fiscal, o seu artigo 36. Qual é o ponto da Constituição que fala que é crime de responsabilidade ferir a lei de responsabilidade fiscal? Nenhum. Crime seria se ferisse a lei orçamentária. Por último, os créditos suplementares, senador Lazier. Pelo amor de Deus. A lei orçamentária, que falta ler, está faltando informação para os senadores. A lei orçamentária de 2015, 2014, tem um artigo 4º que diz o seguinte: está autorizado, autoriza o governo, sem passar pelo Congresso Nacional, a apresentar decretos, desde que respeitado o superávit primário. O que aconteceu com o superávit primário? 2014, 2015, houve a diminuição de arrecadação em todos os lugares, governo federal e todos os governos estaduais. O que fez o governo federal? Alterou a meta do superávit primário através daquele PLN 5. A presidenta Dilma, os senhores estão pedindo impeachment, falando em cima de 6 decretos de créditos suplementares. Eu ontem falei aqui com o senador Cascunha Lima. Sabe quantos decretos o governador Geraldo Alckmin editou em 2015? 31. E mudou a meta do superávit também. Nós estamos fazendo um estudo na liderança, o número fica entre 14 a 16 governadores que editaram esses decretos.
Então eu pergunto, eu queria que Vossa Excelência me explicasse em cima do artigo, que artigo da Constituição? Não tem como explicar, senador Lazier. Não tem como sustentar. Por isso, Vossa Excelência é um grande parlamentar que está aqui sempre lutando, atuando. Eu tenho o maior respeito por Vossa Excelência aqui, um respeito de verdade, não é cortesia apenas, mas eu devo dizer assim, tem brechas enormes nesse pronunciamento quanto à questão legal. O fato é que a base jurídica é muito frágil. E é por isso que nós dizemos, e vamos continuar dizendo, que o que está acontecendo aqui é uma tentativa de golpe. Porque o impeachment está lá na Constituição, mas tem que ter crime de responsabilidade. Não são esses créditos suplementares e as ditas pedaladas que configuram crime de responsabilidade. Essa é a minha contribuição ao discurso de Vossa Excelência. Eu quero responder a Vossa Excelência. Agora, quero fazer uma troca de declarações de respeito aqui também, senador Lindbergh. Eu passei a admirá-lo e, na época, exercia o jornalismo e, na época, estava aqui em Brasília, até acompanhado, na época, pela também jornalista Ana Amélia Lemos, hoje senadora. Eu passei semanas aqui em Brasília cobrindo o evento Collor e passei a admirá-lo como jovem estudante, atuante, dinâmico, presidente da UNE, ao lado da ética, da decência política. Esse foi o Lindbergh Farias que eu conheci. Mas hoje eu fico um pouco perplexo e, com todo respeito, eu vejo alguma incoerência. Como é que aquele jovem brilhante que exigia o respeito às leis defende de maneira tão galharda, tão intensa, um governo que está marcado tanto sob o ponto de vista ético como o ponto de vista econômico, que não enxergou aquilo que todo mundo passou a enxergar, que estava havendo desvios bilionários da maior empresa do Brasil, a Petrobras. No primeiro momento, sob o governo Lula, depois sob a continuação de Dilma Rousseff, presidente do Conselho de Administração da Petrobras, com a nomeação desse imenso grupo de gestores desonestos, muito diferente da simples Elba do governo Collor. E depois uma campanha eleitoral de 2014 em cima de inverdades. As finanças do país não estavam bem, estavam muito mal, a tal ponto que terminou 2015 com um déficit de 119 bilhões de reais. Se escondeu a verdade. E depois a presidente que, fruto da sua confiança pessoal, nomeia para representá-la aqui neste Senado um parlamentar que vimos desoladamente, decepcionadamente para todos nós, completamente envolvido com os escândalos da Petrobras, e são apenas alguns fatores. E o fracasso da economia que hoje nós estamos... Por isso é que eu fico um pouco atônito, mas... Vossa Excelência sabe que isso não está no pedido do impeachment, né? Eu sei Vossa Excelência está fugindo do assunto. Eu estou fazendo uma troca. O debate é a parte jurídica. Me concede uma parte, senador? Eu já lhe concedo, mas eu estou dizendo isto pela única razão de ter recebido um elogio extremamente gratificante de Vossa Excelência, e eu que convivo aqui nesse Senado há bem menos tempo que Vossa Excelência, e tantas vezes eu acompanhava, presidindo ou participando das comissões, e eu dizia, este senador me agrada. Ele é combativo, é jovem, atuante. E tive muito orgulho ao chegar nessa casa e conviver com tantos senadores que eu tanto admirava e continuo admirando. Mas eu não entendo a incoerência do senador Lindbergh Farias com tudo aquilo que ele pregava e que ele não reconhece nesse momento com esse governo fracassado. Eu não entendo. Eu não entendo. Mas então deixa eu explicar um segundinho. Eu já disse para Vossa Excelência que o impeachment do Collor foi uma situação diferente. No impeachment do Collor, teve novamente, eu vou repetir o que eu falei, dinheiro de empresa fantasma, abastecendo despesas pessoais do presidente Collor. O que os senhores têm contra Dilma?
A Dilma tem conta na Suíça? Quem tem conta na Suíça é Eduardo Cunha, que está promovendo esse golpe. A Dilma tem apartamento em Paris? Qual foi o fato? Aí Vossa Excelência, na verdade, fugiu do assunto. Porque Vossa Excelência não consegue responder na questão legal. Eu não poderia deixar... Porque o pedido do impeachment não foi feito em cima disso, não tem nada de Lava Jato. É pedaladas fiscais e decretos suplementares. Eu estou onde sempre estive, porque o que estão fazendo hoje aqui é completamente diferente do Collor. O que estão fazendo aqui é tentar assaltar o poder por um golpe parlamentar. Eu já lhe respondo essa questão principal. Agora, o que eu queria lhe dizer, já lhe passo, é que eu não podia perder essa oportunidade, senador Lindbergh, porque estava trancado. Eu estou fazendo um desabafo. Aquele meu ídolo da política está me decepcionando, porque... Vossa Excelência não está fazendo desabafo, Vossa Excelência está fugindo da questão. Eu preciso concluir. Os desvios do processo Collor são incomparavelmente menores do que os desvios do atual governo, porque Vossa Excelência está esquecendo que as empreiteiras das grandes obras financiaram a campanha do Lula, financiaram a campanha do Dilma. E do PSDB e do DEM. Os partidos da oposição aqui. Me concede a parte, senador Lazier. Vamos tratar de responsabilidade. E com relação à sua pergunta, é o artigo... Eu só queria responder aqui. Não, é só para Vossa Excelência, se Vossa Excelência puder concluir, porque... Mas isso aqui é uma casa de debates, presidente. Então, Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Obrigado ao meu eminente companheiro de Santa Catarina. O artigo 167, parágrafo 5º da Constituição, é vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa. Ora, isso é elementar, isso aqui... Vossa Excelência leu o artigo 4º da Lei Orçamentária. Não. Mas isso aqui é superior a qualquer lei, isso é a Constituição brasileira. Obrigado. Agora, não desejo que me queira mal. A minha admiração por Vossa Excelência continua. Agora, eu espero que Vossa Excelência perceba que há uma diferença de tratamento de sua parte, no tratamento do caso Collor, com o caos ético e econômico que nós estamos vivendo. Senador José Medeiros. Rapidinho, senador José Medeiros, por favor, porque tem outros oradores inscritos. Apenas por 40 minutos, senhor presidente. Senador Lazier, é simplesmente para fazer eu acabei de ver um vídeo e tem a ver com a sua fala, porque esse governo tem reiteradamente, diretamente e através dos seus defensores, mentido todos os dias aqui. Faz uma defesa mentirosa. E é um direito que lhe cabe, porque é o advogado que cabe mentir para defender o seu cliente. Mas agora eles inovaram. Acabaram de fazer um vídeo, porque vem atuando desde a eleição. E agora resolveram fazer um vídeo com vários atores, que com cara compenetrada, cara de condolência, de condoído, vem dizer que o impeachment é golpe. Essa mesma cantilena que está se dizendo aqui. Então estão falseando mais uma vez. E paralelo a isso, estão com a outra enfrentamento nessa casa, quebrando a independência entre os poderes. Está havendo uma deslavada compra de voto. Isso eles foram para a TV demonstrar isso e falar com todas as letras, que está havendo um balcão de negócio para compra de voto para derrubar o impeachment. E por isso, senador Lazier, é que eu creio que o papel nosso aqui é fazer esse contraponto. Todos os dias nós temos uma zaga do governo aqui fazendo e as pessoas já começam a reclamar. E o contraponto? Quem é que vai dizer que isso é mentira? Nós precisamos dizer todos os dias que isso não é verdade. Comparar o Fiat Elba do senador, do ex-presidente Collor com as pedaladas, eu vou dizer uma coisa: se eu fosse para mandar para juízo, tinha que mandar aquilo lá para o juizado de pequenas causas. Mas o senador Lindbergh, com a habilidade que tem, também está confundindo a opinião pública. Quando dizem a presidente Dilma não cometeu crime, é verdade. Não tentem confundir matéria penal com matéria administrativa. Pedalada fiscal é um crime de responsabilidade, ao qual o Damásio de Jesus, notável jurista brasileiro, dizia: crime de responsabilidade não deveria nem ser chamado de crime de responsabilidade. Ele falou porque trata-se de uma infração
política. E sabe onde é que é julgado, qual fórum que é julgado infrações políticas? É o Congresso Nacional, é o Legislativo brasileiro. Então, essa discussão, quando nós estamos dizendo houve crime de responsabilidade, nós não estamos falando que a presidente Dilma bateu numa criancinha ou agrediu alguém. Não. Ela teve responsabilidade com a questão orçamentária, sim. E nós estamos dizendo que sim, e a parte do governo está dizendo que não. E esse fórum, esse judiciário, vamos dizer assim, que é o fórum competente, é quem vai julgar isso. Ontem, um ministro do STF, de forma infeliz, e eu digo que não foi por ignorância, foi por qualquer outra coisa, mas não foi por ignorância, porque ele era um jurista renomado, tentou confundir isso. Não é verdade. Se essa casa decidir, não tem recurso nem para a Corte Internacional de Área, não tem recurso não, porque essa Corte é soberana. É o único lugar onde um presidente da República é julgado. É aqui no Legislativo. Então, tentam confundir essa história, dizer que é golpe, e só para comparando, a Elba do Collor devia custar em torno de, vamos comparar com hoje, seriam uns 25 mil reais. Sabe quanto custou essa brincadeira aqui dessas pedaladas? 40 bilhões. Nós estamos falando de 40 bilhões. E sabe qual era o objetivo da pedalada? Enganar o mercado financeiro. Sabe para quê? Para passar a ideia de que as despesas tinham sido menores. E sabe também, isso não ficou de graça, porque isso gerava sim uma dívida com os bancos. Dizer que não gerava dívida, que isso não era crédito, é falácia, porque é uma realidade. É a mesma coisa, é o cheque especial. Se eu dou um cheque, se eu uso o cheque especial, eu estou contraindo uma dívida, sim, senador Lazier. Muito obrigado. Eu agradeço muito e quero inserir também no meu pronunciamento essa sua contribuição muito preciosa e oportuna. Realmente não há comparativo entre a Elba do Collor e a ruína da Petrobras e as relações incestuosas do governo com as empreiteiras, que, aliás, se confirma agora, de muitos anos responsáveis pelos financiamentos eleitorais. Senhor presidente, obrigado pela tolerância, mas é o tema do momento. Se discute em toda parte. E aqui é o lugar mais apropriado para nós discutirmos. Muito obrigado.